Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicogeriatra, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esta é mais uma mini aula sobre como promover atividades da vida diária na demência, ou seja, como promover atividades da vida diária AVDs na demência. Parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Neurociências da Terceira Idade. Então, a partir das demandas do mercado, mais das solicitações de nossos alunos e ex-alunos, nós criamos os nossos cursos de pós-graduações para atender o mercado e cumprir a nossa missão de melhorarmos a qualidade de vida e da saúde no Brasil com a formação de especialistas altamente qualificados e com titulação reconhecida pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Então, as AVDs nós vamos chamar, vamos resumir para corresponder a atividades da vida diária que vão desde as mais simples, como lavar as mãos, até mais complexas, como tomar banho, outras passando como higienizar o rosto ao acordar, passando por enxugar adequadamente os pés para evitar micose interdigital. Então, como nós vamos atuar? Planejar as atividades da vida diária de maneira que maximize a independência do idoso e sua funcionalidade. Aquela tendência de entender que o idoso com demência vai precisar a todo momento de um cuidado, de todo momento de ser assistido integralmente. Não. O objetivo é que o idoso seja cuidado de modo que preserve o máximo possível da sua independência, ou seja, todas as suas funções de autocuidado, alimentação, higienização, autoproteção, prevenção de queda, tudo aquilo que o indivíduo com demência ainda tem condição de preservar, que assim mantenha preservado. Ou seja, deve-se estimular, ao invés da passividade, a atividade por parte do paciente. E o planejamento ajuda a adaptar e desenvolver habilidades e minimizar necessidade de suporte. Quanto mais se planeja, ou seja, há inclusive um nível de questionamento, dúvida de alguns alunos e até falta de consenso, se deve ter para o paciente com demência os horários bem determinados, de levantar, de expor ao sol, de alimentar, de banhar-se, de deitar-se. Sim, o posicionamento nosso da equipe de mental é que o dia a dia do paciente com demência esteja muito bem organizado, com horários bem definidos e que possam ser repetidos todos os dias. Isso é muito mais fator de organização e de facilidade para o paciente do que de desorganização, como alguns acham. O profissional deve facilitar o funcionamento e o convívio em comunidade para apoio na implementação dessas intervenções. É discutível isso, se o paciente deve estar estimulado e sendo conduzido em festas de famílias, em festas externas, enfim, lógico que nós vamos avaliar caso a caso. Geralmente, nas fases iniciais da demência, em quadros mais leves, é bem legal estar levando o paciente, estimulando que ele participe, converse, faça suas escolhas. Agora, para casos de demência de nível moderado para grave, especialmente grave, geralmente não é conveniente que levar, até porque muitas vezes causa acidente, ou o paciente fica mais agitado por estar num ambiente que ele não reconhece, com pessoas que ele não consegue saber se conhece ou não conhece, se sabe ou se não sabe o nome. Então, em resumo, embora isso não seja consensual, porque deve-se avaliar em equipe multiprofissional, caso a caso, deve-se nos estágios iniciais, sim, manter a vida social ao máximo, com seus cuidados devidos, e em estágios mais graves, evitar essas exposições, até para prevenir exposição ao ridículo, prevenir chacotas e outras condições desagradáveis. E aconselhar que mantenha independente as habilidades de higiene pessoal, inclusive quanto à quantidade de líquido ingerido. Ou seja, várias e várias vezes no nosso curso nós voltamos à questão da hidratação. Ou seja, pacientes com demência tendem a não solicitar água, a não reconhecer que estão com sede e acabam desidratando. E em função de desidratação, tendo consequências como infecção urinária, insuficiência renal, que é muito mais grave,
desidratação que leva a quadro confusional, enfim. Os pacientes com demência, eles têm um nível de risco maior e que eles devem estar continuamente sendo estimulados a ingerir água, ainda que recusem, ingerirem líquidos com eletrólitos, como água de coco, como Gatorade, sem fazer nenhuma propaganda, enfim. É muito importante o processo de assistência e o incentivo que ele mesmo pegue a água, ele mesmo tome a água. E algumas vezes até se coloca separado 1 ou 2 frascos de água para que ele tome, tenha como meta ingerir todo aquele líquido durante o dia. E nas atividades da vida diária, ainda enfatizamos manter o ambiente da casa seguro para evitar acidentes e ferimentos, ou seja, muito cuidado com tapetes, necessidade de corrimão no banheiro, pisos, escadas, enfim. O idoso, nós devemos atuar de maneira altamente preventiva, desde questões como evitar a desidratação até questões mais complexas, como não ter ambientes escorregadios em casa. Informar a família a importância de manter o chão sem objetos e coisas escorregadias para diminuir os riscos de queda. Talvez para nós profissionais de saúde, soa até como ridículo, como desnecessário, como muito óbvio ter que falar de piso escorregadio, tapete e objetos que possam causar a queda do idoso. Não é. Muito pelo contrário, essas informações simples elas devem estar escritas em plaquinhas, reafirmadas na psicoeducação, na consulta, na reabilitação, na prevenção, enfim, não desvalorizem que informações simples possam ser inúteis ou até possam caracterizar que você é um profissional despreparado. Muito pelo contrário. Na especialização, nós estamos o tempo inteiro supervisionando, incentivando e exigindo que tratem desse assunto com os seus pacientes, e seus familiares e seus cuidadores. E recomenda-se colocar rampas, corrimão e sinais para localização de banheiro e quarto para ajudar a pessoa em sua autonomia e não ficar desorientado na casa. Eu já vi também vários colegas, inclusive da saúde, dizendo que é ridículo colocar plaquinha na porta do quarto do idoso com demência. Meu quarto, quarto do fulano de tal, quarto da fulana de tal, banheiro, banheiro de uso do fulano, banheiro de uso da fulana. Há colegas que acham isso ridículo. Eu, particularmente, considero essas questões tão simples como prevenidoras de consequências tão graves. Recomendar atividade de lazer de acordo com o grau de demência. Aqui eu faço duas observações. Uma é, incentive então a atividade de lazer, primeiro, que tenham lógica, que tenham pertinência, que tenham relação com aquela pessoa. Se ele nunca brincou com cães, levá-lo para o canil, para ele passar a mão no cachorro, para ele cuidar do cachorro, não faz sentido. Se ele sempre odiou o parque, não tem a mínima lógica querer levá-lo para passear no parque 2, 3 vezes por semana. Então, o bom senso do profissional de saúde deve estar mantido nessas condições. E atividades físicas que tenham pertinência, ou seja, se é possível fazer caminhada, caminhada, corrida, corrida, não vai levá-lo para uma esteira aonde tem risco de queda. E recomendar atividades de lazer e manejar déficits sensoriais, visão, audição, com aparelhos adequados. Também já ouvi dizer que óculos se perde muito, precisa ter o óculos para o idoso, sim. Aparelhos auditivos às vezes causam mais incômodo que ajuda. Precisa insistir, sim. Felizmente, atualmente, nós temos no mercado uma gama muito ampla de aparelhos que melhoram a acuidade auditiva. Poucos casos eu vejo de paciente que não adapta nenhum dos modelos. Então, não é porque o paciente não adapta ao primeiro óculos ou ao primeiro aparelho auditivo que vai se cessar a insistência para o uso. Insiste-se no uso, sim. Até porque o uso de óculos pode prevenir uma queda que levaria a uma fratura de colo do fêmur e o paciente ficar acamado por muito tempo. O aparelho auditivo permite ouvir uma instrução como um aviso que ele precisa tomar água. Encaminhar para a terapia ocupacional se necessário e disponível, ou seja,
nós vamos fazer reabilitação em pacientes com demência? Sim. Se é possível manter algumas de suas funções cognitivas ou lentificar a evolução das mesmas, já se trata de uma condição muito positiva. Então, essa foi uma mini aula sobre manutenção, sobre práticas, habilidades, indicativos, modos operacionais de manutenção do máximo de atividades da vida diária do paciente idoso com demência. Essa é uma mini aula que traz algumas informações que já são úteis para aplicação imediata e que, na nossa pós-graduação em Neurociência da Terceira Idade, estas informações, instruções e formações estarão em um nível exponencialmente muito maior do que esse aqui, óbvio. A nossa pós-graduação em Neurociências da Terceira Idade, ela está repleta de dados informativos, epidemiológicos, clínicos, psicoeducativos, sobre prevenção, prática clínica multiprofissional, reabilitação, enfim, é um curso que vai deixá-la altamente qualificado para trabalhar em clínicas de reabilitação, em hospitais especializados, em ambulatórios desse perfil, em enfermarias que atendem exclusivamente a idosos. Enfim, nós temos aqui uma formação muito ampla no curso de pós-graduação em Neurociências da Terceira Idade, e se você quer, aprender algo de terceira idade, mas dentro de um contexto mais amplo, nós temos a pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. Desta maneira, quero agradecer muito por ter acompanhado essa mini aula, por ter ouvido as nossas informações sobre as nossas pós-graduações e para lembrá-lo que nossas pós-graduações são altamente diferenciadas em relação ao mercado, porque todos os nossos professores, além de altamente qualificados em termos de terem o domínio dos conhecimentos científicos mais atualizados, eles também, além disso, apresentam a habilidade e a experiência prática de já terem aplicado esses conhecimentos científicos na prática e trazem para a sala de aula as teorias de maneira já organizadas daquilo que funciona comparado ao que não funciona, daquilo que é mais assertivo, de resolução mais rápida, em relação àquilo que tem mais dificuldade de aplicar. Enfim, professores que vão ensiná-lo de fato, baseado em seus conhecimentos, em suas experiências, com a metodologia de teorias, técnicas e a parte prática, discutindo casos clínicos, com o incentivo à participação dos profissionais de diferentes formações e já um feedback imediato para a melhora da performance. Ao final de cada aula, você vai estar preparado para imediatamente aplicar aqueles conhecimentos de maneira simples e assertiva, trazendo melhores resultados para o seu paciente, liderando as discussões da sua equipe multiprofissional, sendo reconhecido para congressos, entrevistas e, se você é professor, ministrando melhor as suas aulas. Se você é consultor, dando uma consultoria mais rica. Se você atende no consultório particular, podendo valorizar mais a sua consulta. Se você trabalha no SUS, podendo exercer funções de liderança, de formação de opinião técnica. E sobre investimento. Vários e vários dos candidatos preocupam-se com o investimento. Primeiro, tranquilizem. Nós vamos fazer de tudo para facilitar o seu acesso à nossa pós-graduação. Para os profissionais que são formados pelo NIP ou que trabalham em empresas conveniadas, há uma política de descontos. E para os profissionais que não enquadram nesses dois quesitos, podem ter uma política de financiamento própria da Unip. A Unip quer facilitar o seu investimento, ou seja, sem precisar de banco, sem precisar de financeira, cursos com duração de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas. Cursos com duração de 18 meses podem ser pagos em até 24 parcelas. Por que isso é tão importante? Porque facilita muito. Muitos profissionais, ainda durante a pós-graduação, já conseguem o primeiro trabalho, mudam para um emprego que valoriza mais, solicitam e recebem melhor remuneração, passam a exercer funções de liderança nas suas equipes, são convidados para cargos de chefia,
passam a ser mais reconhecidos e chamados em concursos para proferir palestras em cursos, eventos, dar entrevista em rádio, televisão, jornal escrito, enfim, é muito gratificante estar numa pós-graduação, ter um título de especialista e ser mais reconhecido, mais valorizada, enfim, de passar para um novo patamar de atuação profissional. Como é legal na perspectiva da autoestima. Dessa maneira, então, nós, ainda para assegurar que você vai ter todas as suas dúvidas tiradas com rapidez, da melhor maneira possível, então, fique à vontade para contactar diretamente comigo como coordenador. Escreva para mim, Eldio Lobo, no e-mail lobo@vidamental.com.br. Também, ligue para meu telefone. Sim, ligue diretamente para mim no 11 99622 8835. Passe uma mensagem de texto, escreva via WhatsApp, deixe uma mensagem de voz na caixa postal que eu retornarei em seguida. Estamos muito disponíveis para facilitar o seu acesso à nossa pós-graduação. E mais, fale também com a nossa equipe, receba uma aula diferenciada que não está aberta para o público geral, escrevendo para cursos@vidamental.com.br e também ligando, passando mensagem para o 11 99 901 6189. E mais, você quer falar diretamente com a Unip? Fique à vontade. Então, você de todo o Brasil pode ligar no telefone 0800 010 9000. Você também que mora na Grande São Paulo pode ligar no 2166 1066. Enfim, nós estamos aqui totalmente disponíveis, equipe Vidamental, equipe Unip, para facilitar tudo, tudo. Parte pedagógica, parte administrativa, parte financeira e você aproveitar essa oportunidade de fazer um curso de pós-graduação e participar e entrar no nível altamente diferenciado da sua carreira, com a nossa garantia que você vai estar no posicionamento muito mais além.